Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou mandar um forte abraço para o Miguel Nogueira, tá bom? O Miguel Nogueira, ele é membro novo na igreja, né? Ele se batizou, claro, né? Se ele é membro novo é porque ele se batizou. Mas também ele recebeu recentemente o sacerdócio arônico, né? Depois agora ele já recebeu a bênção patriarcal dele. E agora eu quero dar o parabéns ao Miguel Nogueira, porque ele recebeu o sacerdócio de Melquisedeque. Parabéns, o Miguel aí tá na caminhada com a gente aí, tá bom? Então, parabéns, irmão. Bom, vamos começar aqui hoje as escrituras. Hoje eu vou compartilhar com vocês Jeremias capítulo 36. Se fosse para mim dar um tema, né, dentro do capítulo 36 aqui, qual é o tema principal desse capítulo aqui? Eu diria que é as escrituras. Tudo volta em torno das escrituras aqui. É Deus mandando Jeremias escrever num rolo as escrituras ali, escrever e pregar ao povo. Então tudo é em torno das escrituras aqui. E é muito, muito importante que todos os dias nós possamos estudar as escrituras juntos, tá bom? Então eu convido você que acompanha a mensagem de vez em quando aí, faça esse compromisso de todos os dias nós estudarmos juntos, tá bom? Nem que você tire aí, às vezes a mensagem é um pouco demorada, mas tire aí 10 minutos pelo menos, né? E acompanhe aqui a mensagem, né? Eu tava vendo um vídeo do Lucas Guerreiro. Ele falou que não é muito bom quando a gente não vê o vídeo todo, né? Parece o YouTube entende que a pessoa foi lá para ver o vídeo, né? Aí, não era isso que tá prometendo o vídeo, aí saiu, né? Então sempre é bom ver o vídeo todo, mas se você não tem tempo, faça esse compromisso, pelo menos 10 minutos por dia, tá bom? Isso ajuda bastante o canal. E também dá o joinha, né? Isso é muito importante também. Mas vamos lá para a mensagem de hoje, que é Jeremias 36. Eu vou começar aqui o versículo 2, tá bom? Diz assim, né? Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: toma um rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que eu tenho falado de Israel e de Judá e a todas as nações, desde o dia em que eu falei a ti, desde o dia em que Josias até o dia de hoje. Então aqui a gente vê que Deus ele dá o mandamento a Jeremias que escrevesse, né, o livro, né, fizesse um pergaminho ali para pregar ao povo. E olha só que ele fala que não somente para Israel e Judá, mas para todas as nações. Interessante isso, gostei dessa parte aqui. Então ele tinha que fazer esse escrito aqui. Bom, a gente vê aqui no versículo 4, né, dizendo assim: então Jeremias chamou Baruque. Baruque, ele era um escrivão. E aí então ele chamou Baruque para que Baruque escrevesse. Eu achei muito interessante isso sobre delegar. Deus pediu para que Jeremias fizesse, né? E então ele foi lá e delegou. Ele foi falando e recebeu a ajuda de Baruque ali para escrever. Então eu achei muito interessante isso sobre nós delegarmos, né? Ajudar o próximo. Principalmente se você tem um cargo aí de liderança para ajudar o próximo, né? Por exemplo, você é presidente das moças, você vai delegar as conselheiras, delegar outras pessoas para ajudar no trabalho aí de resgate, né, das pessoas que estão afastadas também. Então eu gostei dessa parte aqui. No versículo 5 e 6 diz assim, ó: Jeremias deu ordem a Baruque dizendo: eu estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e lê o rolo e escreve que escreveste da minha boca, e as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor no dia do jejum, e também ao ouvido de todos de Judá que vêm das suas cidades as lerá. Bom, aqui Jeremias está dando ordem, né, para Baruque ir lá e pregar lá no templo, na porta do templo. Aqui é interessante dizer, quando ele diz aqui, eu estou preso, né, que eu não posso ir, a gente vê pelo contexto histórico, né, que ele não estava preso, tá bom? A palavra preso aqui, ela poderia ter sido traduzida como impedido, tá bom? Onde está. Porque a gente vai ver que Baruque vai lá ler, e depois, como efeito de Baruque ter ido ler, né, o rei vai mandar prender Baruque e Jeremias, mas eles vão estar escondidos, claro. Então, a gente tem que interpretar aqui, ó, essa palavra preso em hebraico, ela permite também impedido. Devemos lembrar do contexto histórico, né? O livro de Jeremias não está todo no contexto histórico assim, na ordem cronológica, né? Vamos dizer assim. E aí o que acontece? A primeira vez que ele foi lá no templo pregar, né? Aquele líder religioso lá, né? Ele pegou e prendeu o Baruque um dia ali, colocou no tronco, no outro dia bateu nele,
Então eu acredito que por conta daquele episódio ele foi impedido de ir ao templo novamente, tá bom? Alguns comentaristas dizem que ele não foi porque estava doente ou coisa assim, mas eu acredito que não foi porque ele foi proibido. Se ele aparecesse lá de novo, né, já tinha uma promessa lá que queriam prender ele, alguma coisa assim. Então ele enviou Baruque, tá bom? É minha opinião aqui. Mas de certo, quando ele diz aqui, porque estou preso, eu acho que no hebraico a tradução permite, né? Estou impedido de ir lá, tá bom? Que eu acho que é o caso aqui, porque ele estava livre aqui no caso, tá bom? Aqui ele dá a ordem a Baruque para ir lá, e ele fala no dia de jejum, no dia que ia ter muita gente no templo. Esse jejum aqui, inclusive, eu acredito que era o rei que havia proclamado esse jejum. Eles tinham esse hábito, né, de sempre quando estava em aflição, de jejuar. E como Babilônia já havia atacado uma vez a cidade, então o rei proclamou esse jejum para que todos pudessem ir lá e jejuar, e justamente foi lá Baraque, né? Baraque foi lá também para Baruque, né? Desculpa aqui o nome. Baruque foi lá também para pregar essas palavras de Jeremias aqui que ele havia copiado, tá bom? No versículo 7 diz assim, ó: porventura cairá a súplica diante do Senhor, e se converterá cada um do seu mau caminho. Então a pregação desse pergaminho era para as pessoas se arrependerem do mal que havia feito e se voltarem para o Senhor, né? Isso me lembrou de uma escritura que Nefe fala, né? O motivo que ele escrevia as escrituras, né? Ele fala: pregamos de Cristo, falamos de Cristo, para que nossos filhos saibam que fonte procurar a remissão de seus pecados. Então nas escrituras tem nós buscarmos a Cristo e saber aonde encontrar a remissão dos nossos pecados, que é em Jesus Cristo. Eu gosto dessa escritura também, tá bom? Então vamos lá. Eu li o versículo 7, eu vou dar uma pulada aqui, fazer um resumo, né? Baraque, ele vai lá, Baruque, né? Baruque vai lá e aos ouvidos do povo e começa a dizer, né, as palavras do livro ali. E aí tinha um homem lá chamado Micaías, e Micaías ouviu essas palavras e ele vai até os príncipes, né? Para os príncipes, nós devemos entender quem são os príncipes. Príncipe é filho de rei, né? Então eram os filhos do rei que estava lá, e o rei era contra, né? O rei era contra ali aquela pregação. Por quê? Porque Jeremias estava falando que Babilônia ia vencer, falando para o povo se arrepender, que eles estavam em pecado, né? Então tem todo esse contexto aqui, tá bom? Então esse Micaías vai lá e avisa os príncipes, né, as palavras que foram ditas por Baruque lá no templo. E aí então eles mandam chamar, Micaías mandou chamar Baruque, os príncipes mandaram chamar Baruque para ir lá, né, e trazer Baruque para que ele pudesse ler as palavras dele lá, tá bom? Então todos o versículo 15 e 16, né? Vamos ver o que acontece aqui, ó. E disseram-lhe: assenta agora e lê aos nossos ouvidos, leu Baruque aos ouvidos dele. Então mandou lá Jeude, né, buscar Baruque para ler ao ouvido dos príncipes ali qual eram essas palavras, né? Apesar dele ter falado, mas fica como telefone sem fio, né? Então era melhor Baruque vir e ler aos ouvidos dele. Quando Baruque lê aos ouvidos dos príncipes ali, olha as reações dele aqui no versículo 16. E sucedeu que, ouvindo eles todas essas palavras, voltaram-se espantados uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma anunciaremos ao rei todas essas palavras, porque era algo muito importante. Se eles não se arrependessem, o reino seria destruído, Jerusalém cairia na mão de Nabucodonosor. Então eles ficaram espantados, olha só o termo que usou aqui, né? Voltaram-se espantados uns para os outros ali, né? Todos eles ficaram muito preocupados com aquela situação ali. Versículo 18 e 19 diz assim: e disseram a Baruque, né? Da sua boca disseste todas essas palavras e as escreveste do livro com tinta? Então disseram aos príncipes, Baruque disse aos príncipes, aqui no versículo 18 eu acabei lendo errado aqui, né? O que está dizendo aqui? Eles perguntaram a Baruque se aquelas palavras eram da própria boca do Jeremias. Ele disse sim, da própria boca do Jeremias eu copiei essas palavras, tá bom? Então era do profeta Jeremias. E aí no versículo 19 a gente vê a preocupação dos príncipes com Baruque e também com Jeremias. Eles dizem assim, ó:
E então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba onde está. Mandou eles se esconderem, por quê? Porque eles iriam anunciar a palavra ao rei, né, ao pai deles ali. E aí então a reação podia não ser boa. Então Baruque e Jeremias tinham que se esconder, porque eles poderiam ser presos, né, ou mandá-lo matá-los, assim. Bom, enfim, por isso que eu falei na tradução lá em cima que era melhor ter colocado como Jeremias estava impedido de ir ao templo e não preso, porque se ele já tivesse preso, o rei simplesmente ia lá e mandava matá-lo, né? Então é diferente a situação aqui, tá bom? Aqui vamos ver o versículo 22, né? Eles vão lá e anunciam, os príncipes vão até o rei e anunciam a palavra dele, mas o rei, não satisfeito, manda buscar o livro, que também eles tinham escondido o livro ali, que era o rolo ali, tá bom? Então a partir do versículo 22 vai dizer assim, ó: e estavam então o rei assentado na sua casa de inverno, pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou-lhes com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo, o que havia no braseiro, no braseiro, até que todos o rolo consumiu-se a fogo e estava sobre o braseiro. Ele pegou as escrituras que estava sendo lendo ali, não esperou nem terminar de ler, né? Leram 3, 4 folhas ali para ele. Ele já pegou o canivete ali de cortar, cortou ali o rolo e jogou dentro do fogo, né? Dentro do fogo ali, dentro daquela lareira ali, para consumir. E o rolo foi consumido ali. O versículo 24 diz assim: e não temeram, nem rasgaram as suas vestes. E o rei e todos os seus servos ouviram todas essas palavras, né? Embora os príncipes tivessem dito para o pai ali, né, não queima, não queima, ele foi lá e queimou, né? E aqui diz que nenhum deles rasgou as suas roupas, né? A gente tem que se lembrar aqui do pai de Joaquim, que era Josias. Quando achou as escrituras dentro do templo, né, ele rasgou as suas vestes por perceber como o povo estava afastado do Senhor. Então ele mandou tirar os altares de deuses pagãos e até instituiu, né? Eu tô falando de Josias, instituiu a Páscoa, né? Que estava perdida entre o povo judeu. Ali ele fez aquela festa Páscoa novamente ali. Então veja só a procedência do pai dele, que era Josias, o que ele fez para Joaquim. Joaquim, ele queimou as escrituras. Já Josias não, ele deu valor às escrituras. Tá bom? O que nós estamos fazendo com as escrituras? É uma boa pergunta, né? Nós damos valor às escrituras? Nós damos valor a esse estudo aqui, está todos os dias aqui junto estudando as escrituras. Isso é muito importante, eu fico muito feliz, tá bom? A todos que acompanham diariamente aqui as escrituras. Vamos continuar aqui a mensagem, versículo 28. Eu não anotei muitos versículos aqui não. Todavia ainda outro rolo escreve, né, nele, e todas as palavras que estavam no primeiro, na qual queimou Joaquim, rei de Judá. Então aqui Deus ele deu a ordem para novamente Jeremias escreveu uma nova escritura, porque aquela foi queimada, né? Aqui continuando aqui o versículo 30. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terás quem se assente sobre o seu trono de Davi, e será lançado no seu cadáver ao calor do dia e a geada da noite. Aqui está falando que a morte dele seria sem honra, né? A morte de Joaquim, porque ele queimou o rolo ali. Olha aqui que tem um contraste aqui, né? Porque quando ele queimou, ele estava na casa de inverno ali, na lareira ali, no conforto, né? Mesmo que tivesse frio lá fora, ele estava no conforto, com quentinho ali dentro de casa, né? E agora olha o contraste, né? Foi profetizado que Joaquim morreria e que o corpo dele ficaria no sol escaldante, né? Ou seja, não teria um enterro digno, e também no frio da geada, né? Ele não seria enterrado ali, seria uma morte súbita ali que ele teria, tá bom? Então achei legal esse contraste aqui. O final do versículo 32, né? Diz aqui que ainda acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Ou seja, a nova escritura ali que o Jeremias escreveu, ele escreveu o que tinha sido perdido por causa que foi queimado pelo fogo, e acrescentou-se muitas outras revelações que Deus deu a ele.
tá bom? Então hoje é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, convidando vocês sempre a fazer esse estudo aqui comigo. É muito importante. Isso tem um efeito muito grande na nossa vida. A gente precisa ter um tempo para conversar com Deus sempre, todos os dias. Então quando nós sairmos, reservamos um tempo para estudar as Escrituras junto, isso é um simbolismo que nós estamos tendo tempo para Deus, né? Nós estamos se voltando para o Senhor. Então o tema central dessa mensagem aqui é as Escrituras, é sobre esse rolo, o tema todo é voltado em torno das Escrituras aqui, e as Escrituras são muito importantes, tá bom? Para que nós possamos cada vez mais se aproximar do Senhor. É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.